Todos bem? Sejam bem-vindos, meu irmãos. Receber uma palavra poderosa nesta noite. Pai, damos graças, Senhor, por esta noite, Pai. Pela tua boa mão, pelo teu favor. Obrigado, Senhor. Eu já estive aqui sabendo tudo aquilo que ia acontecer nesta noite, Pai. Nós queremos agradecer por cada vida aqui presente, Pai. Consagramos a vida de cada um dos meus irmãos, declarando o teu favor, Pai, sobre cada alma da vida deles, Pai. Que o Senhor possa trazer esclarecimento, possa trazer a tua palavra com a verdade para nós, Pai. Amém. Uma caminhada boa, perfeita e agradável diante do Senhor. Nesta noite nós estamos aqui, Pai, com nossos corações entregues ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar em nome de Jesus. Foi um imenso prazer estar com todos aqui nesta noite. Uma maravilha estar encontrando meus irmãos aqui. Vamos para falar da boa vontade do Pai, para que nós possamos crescer e avançar, porque essa é a vontade dele, que nós cresçamos. E hoje eu queria falar sobre uma pessoa que está conosco, uma pessoa que está todos os dias a nosso favor, pronto para nos ensinar, pronto para nos exaltar, pronto para nos consolar, que é o Espírito Santo de Deus. Amém. O Senhor falou comigo tremendamente sobre citar o Espírito Santo, falar do Espírito Santo, para que nós possamos estar conectados com Ele todo o tempo, sabendo que Ele está ali, que Ele é presente, que Ele não é um monumento, mas é uma pessoa que está ao nosso dispor. E eu quero falar um pouco sobre aquilo que o Senhor nos direcionou acerca do Espírito Santo nesta noite. 1 Coríntios 3,16, eu queria que vocês abrissem aí. 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16. Aleluia. A palavra diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor está presente. Eu não tenho dúvida que Ele está esta noite conosco aqui. Amém. Para nos trazer esclarecimento da tua palavra, para trazer revelação daquilo que nós lemos e aprendemos diante dele. Amém. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16, diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. Então aqui o Senhor está falando que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós somos a morada do Espírito Santo de Deus. É interessante lermos em Atos 1, quando antes da ascensão o Senhor falou para os seus discípulos no verso 8: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E essa palavra se estende não só aos discípulos, mas a todos nós. Então Coríntios fala que nós somos a morada do Espírito Santo. Então precisamos honrar, precisamos valorizar, precisamos ter a cada dia essa consciência, para que o que eu vou ler a partir de agora vocês entendam que o Espírito Santo faz parte do nosso crescimento. Sem Ele, sem a pessoa dele, com um bom entendimento de que Ele está a nosso favor, nós poderíamos ser paralisados. Nós vamos entender que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar na caminhada que nós temos nas nossas vidas. Amém? Eu queria então falar sobre dessa forma: a influência de Deus dentro de nós, a inspiração deve ser de dentro para fora. E quem vai nos ajudar nesse crescimento, nessa forma, nessa postura, nessa caminhada é justamente o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, Ele é o nosso mestre. Tudo aquilo que eu falar hoje à noite, o Espírito Santo vai fazer confirmação dentro de cada um de vocês. Amém. Para ter o entendimento de que aquilo que está dentro aqui não está sendo dito simplesmente por mim, mas que eu estou trazendo uma palavra vindo dos céus e confirmada por Ele dentro de cada um de vocês, ou dentro de cada um de nós. Somos o templo onde o Espírito Santo habita. Precisamos honrar o Espírito e permitir que Ele nos ajude, nos conduza, estando num lugar de comunhão. Quando você entende que a pessoa do Espírito Santo está com você, você vai valorizar. É como uma pessoa, um cônjuge. Você respeita o seu cônjuge, você ama ele, você tenta dar sempre uma atenção devida a ele, por aquilo que ele é para você. Quando nós temos o entendimento de quem o Espírito Santo é, a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele hoje habita em nós. Aí eu vou ler um texto com vocês que está em Josué, e vou falar um pouco sobre essa questão do Espírito Santo estar dentro de nós. Josué
capítulo 1, verso 5, diz algo interessante aqui. No Velho Testamento, Josué representa a sucessão de Moisés, quando Moisés não esteve mais com o povo que o Senhor o tinha colocado para que ele pudesse tirar do Egito. Josué foi quem assumiu essa segunda etapa da saída do povo de lá. Josué foi o sucessor de Moisés. E sabe que não foi fácil para Josué estar à frente do povo, conduzindo o povo, onde Moisés era um referencial. Nós temos Jesus na nossa vida como referencial. Jesus é o maior exemplo que nós temos hoje, mas naquela época ali, Josué não andou com Jesus. Não tinha, da forma que nós temos o conhecimento de quem Jesus é para nós. Então, Deus fala assim a ele no verso 5. Isso, Josué 1,5. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. No 6 ele diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então, quando Josué assumiu a posição de ser sucessor de Moisés, aqui Deus se apresentou a ele como aquele que iria conduzir ele. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, a confiança de Moisés era que ele sabia quem estava à frente dele, quem estava com ele, diante de tudo aquilo que ele iria enfrentar. A parte dele era no verso 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra. Aí já há uma palavra de convicção. Deus trazendo fé, Deus trazendo convicção ao coração de Josué, que ele faria, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te. No 8 ele diz assim: não te apartes a tua boca do livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Deus fala diretamente aqui a Josué sobre aquilo que ele iria passar, que ele não tivesse medo, que ele não tivesse dúvida de que aonde Deus preparou para ele chegar, o povo e ele também chegaria. Bastaria apenas ele não tirar os olhos de Deus e se esforçar. E a direção viria como foi para Moisés, cada direção que Deus deu a Moisés, em cada passo que ele fez, Deus estaria com Josué. Como morada de Deus, precisamos atentar para as orientações, os propósitos de Deus para mim e você. O Espírito Santo não está dentro de nós pelo simples fato de que ele precisava de uma morada, mas não, ele veio como o ajudador, como quando eu li lá em Atos, que Jesus falando que iria para o Pai, mas não nos deixaria desamparados. Então o Espírito Santo ele veio para ser esse nosso ajudador. Então ele está dentro de nós. Hoje nós precisamos valorizar a cada dia mais e mais essa pessoa que está dentro de nós. Por quê? Porque na nossa vida cotidiana, todos os dias, em vários diversos momentos, nós estamos sendo confrontados com situações adversas ou precisamos tomar decisões importantes na nossa vida. Decisões importantes para o reino de Deus e decisões importantes para a nossa vida secular. Vamos dar um exemplo. Nós vamos nos direcionar para um lugar, se queremos melhorar a nossa vida secular, queremos sair do nosso estado para outro estado, então nós temos que ter uma vida consagrada ao Senhor, a ponto de cada decisão, cada passo da nossa vida, aquilo que nós entendemos como um propósito de vida, apresentarmos diante de Deus. E para que essa decisão, para que esse passo não venha a ser tomado de forma errônea, nós temos o Espírito Santo. E para isso precisamos ter essa consciência. Por quê? Porque nós vamos valorizar a Ele e não às vezes as pessoas equivocadas que nós muitas vezes procuramos na nossa vida secular para nos orientarmos. Então precisamos ter esse cuidado. Para ser bem sucedido e feliz no natural, a quem aprendeu a valorizar, a obedecer ao Senhor. Todo
tem um entendimento de que precisamos valorizar cada passo que o Senhor nos orienta e tenta executar da forma certa, vai ser bem sucedido na vida. Amém? Amém? De que forma podemos entristecer o Espírito Santo que está dentro de nós? O Senhor começou a me mostrar que nós podemos, de certa forma, entristecer o Espírito Santo. De que forma? No nosso falar, no nosso agir e no nosso pensar. Então precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós pensamos e com aquilo que nós falamos. Principalmente com aquilo que nós falamos. Eu queria ler com vocês Efésios capítulo 4. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Amém. Glórias a Deus. Efésios capítulo 4 diz, aleluia, a partir do verso 22. Eu queria ler logo o versículo 30, depois trazer para todo o contexto. Sim, é possível que nós entristeçamos o Espírito Santo. Eu fiz uma pergunta, né? Como podemos entristecer o Espírito Santo? Então, se alguém não sabia aqui, nós podemos em algum momento entristecer o Espírito Santo. No verso 30 diz assim: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, nos quais está selado para o dia da redenção. Amém? Então nós podemos entristecer o Espírito Santo. Em Efésios 4 diz isso. Efésios era uma igreja que foi muito ensinada por o apóstolo Paulo. Então eu queria ler essa instrução que foi para Efésios, porque ela também serve para nós. A partir do verso 22 a gente vai ler Efésios 4, que diz assim. No meu subtítulo diz assim: a santidade cristã, que é aquilo que nós devemos cultivar todos os dias, a busca pela santidade, é oposta aos costumes dos gentios. No verso 22 diz assim: mas vós não aprendestes, como no verso 17, e digo e testifico isso no Senhor, para que não andeis mais como andavam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos do entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, nos quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Sabemos que antes de confessar Jesus, nós estávamos no reino das trevas, nós andávamos de qualquer forma, nós fazíamos coisas que às vezes... Sim, vamos ver, no final nós vemos isso, tá certo? Então assim, temos entendimento que nós não estávamos na aliança com Cristo, nós tínhamos uma vida dissoluta, onde fazíamos muitas coisas que não agradavam ao Pai, mas aos nossos olhos nós não tínhamos o entendimento correto. Então, aqui fala sobre isso aqui. No verso 20 diz: mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que teres ouvido e dele fostes ensinado, como é esta verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então aqui é uma transformação da pessoa que tinha uma vida guiada pelo natural, para uma pessoa que hoje tem um entendimento que é um espírito que tem uma vida guiada pelo espírito, não pelas concupiscências da carne. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós permitimos que houvesse em nós um revestimento espiritual vindo da parte de Deus, para que nós tivéssemos o nosso espírito recriado. E hoje nós temos uma vida não mais guiada pela carne, não inclinada mais às coisas do mundo, mas uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, uma vida onde nós entendemos hoje que devemos ter cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que ouvimos e com aquilo que nós fazemos. Por quê? Temos uma prestação de conta diante do Senhor, mas a nossa vida ela é um evangelismo. No final de semana agora nós tivemos o pastor Claudino aqui e falou sobre o evangelismo, né? E aqui nós temos a nossa parte com a vida levada no cristianismo de forma séria, fazendo aquilo que agrada a Deus como um exemplo para as pessoas que estão aí fora. Amém? Amém. No verso 25 diz assim: pelo que deixai a mentira, falai a verdade. Aí você vê a nossa posição já de entendendo o que vem de Deus e o que não vem, para que a gente possa ir tirando essas coisas tirando a velha natureza e trazendo a natureza espiritual para a nossa consciência, né? E isso, vou dizer a você, não é um dom que vem de mim e de você, mas é uma revelação do Espírito Santo nos conduzindo, nos mostrando que aquilo que
você está fazendo aquilo que você fazia, aquilo que você aprende de você, o que você deve e o que você não deve. A sua comunhão com o Espírito Santo, a honra que você dá ao Espírito Santo vai trazer esse esclarecimento para você. Amém. Vai ter facilidade de ter entendimento de que aquilo que eu não permite mais a mim fazer, o Espírito Santo vai revelar. Por quê? Porque eu tenho hoje um entendimento de que eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou morada do Espírito Santo e eu não posso mais andar de qualquer jeito. Amém? Amém. Quando você tem o entendimento que a vida de Deus está em você, você já não pode mais andar de qualquer jeito. O Espírito Santo vai lhe conduzir. Quem convence o mundo do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Quando você entende que a partir dali você tem que ter uma vida consagrada, cada vez que você ouvir aquela voz interior, você vai entender, é o Espírito Santo me orientando para que eu não faça aquela coisa errada. Então aqui no 25 diz assim: pelo que deixar a mentira, falar é a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponham ao sol sobre a vossa ira, não deixe lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Veja só a mudança da velha natureza para a natureza espiritual que agora nós temos. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que eu repartir, ou que tiver necessidade. Aí uma parte do que eu estava falando: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa, para prover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí a importância de saber o que você está falando, porque quando você está falando da coisa certa, você tem recebido a coisa certa e tem entendido que aquilo é melhor para você. Você vai praticar de forma falando da coisa certa. Quando você se expressa da forma que agrada a Deus, da forma que o Espírito Santo que está dentro de você vai dizer: muito bem, você está no caminho certo. Há aquelas pessoas que estão ao nosso redor que vão ser influenciadas por isso que você fala. E quando nós falamos coisas equivocadas, muitos de nós são até, de certa forma, apedrejados ou confrontados. Porque ele vai dizer: o irmão está falando isso, o irmão está falando aquilo, está falando aquilo. Então o Espírito Santo ele tem essa oportunidade nas nossas vidas de ser reconhecido e ser o ajudador nesse aspecto, nos ajudar a nos moldarmos a verdade da palavra de Deus. Amém? Então não devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos. E não entristeçais, né? Para que dê graça aos que eu ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo. Então o nosso cuidado por falar da forma que nós caminhamos, da forma que nós nos portamos como cristãos, pode ou não entristecer o Espírito Santo, depende da forma que você. A Bíblia diz que nós fomos selados, comprados por um alto preço. Temos uma nova natureza, recriada no Espírito, né? 1 Coríntios, capítulo 5, vamos para mais um texto, hoje nós vamos ler alguns versículos que vai trazer essa confirmação de que você é templo do Espírito Santo. Nós precisamos ter cuidado, valorizar essa comunhão com o Senhor. Então nós vamos ler muito Coríntios e Efésios, que está falando sobre essas verdades. Deixa eu só confirmar aqui o versículo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, nos traz uma revelação poderosa. Quem está em Cristo aqui? Amém. Amém? Então a Bíblia diz assim no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Então nós temos uma aliança com o Senhor, devemos zelar por ela. Nós temos a salvação em Cristo Jesus e precisamos atentar para as verdades da palavra, para que não sejamos engodados pelas concupiscências da carne, para que não estejamos declarando, falando ou alimentando coisas negativas que às vezes o mundo quer nos engodar. Estamos em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Temos o DNA de Deus. Hoje nós temos o DNA de Deus. Quando a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura, nós passamos a ter o DNA de Deus em nós. E o DNA de Deus é um DNA bom, perfeito e agradável, que essa é a vontade dele. A caminhada que Deus propôs para mim e para você é boa. Não há nada de ruim. Se a nossa vida não está boa, não está tão dentro do que nós esperamos, precisamos parar e refletir naquilo que nós podemos estar fora do propósito de Deus, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso caminhar.
o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida é boa. Isso inclui justamente o que eu estou dizendo aqui, a valorização dos ensinamentos, porque quem traz a confiança naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está lendo, você está lendo a palavra de Deus, você está se alimentando, como disse em Josué, não se aparte do livro desta lei, mas não medita dele dia e noite, que vai trazer a revelação para você, daquilo que você está lendo, que é a verdade para você, daquilo que o seu caminho deve ser conduzido, vai ser o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos que a natureza de Deus, o DNA de Deus está em nós, nós vamos ter a convicção que nós vamos ter uma caminhada aperfeiçoada. Precisamos ter essa convicção, que a presença de Deus está em nós, para nos ajudar e nos orientar. Se você não tem esse entendimento, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, você não vai saber discernir. Você não vai saber discernir que voz é essa que você está ouvindo. Quem é, de onde está vindo essa instrução que você está tendo essa percepção? Porque quando vou dar um exemplo, naturalmente falando de mim, quando eu me preparar para trazer a palavra, e isso é sair para vocês tudo aquilo que vocês forem fazer, quando você se posiciona diante do Senhor e pede a Ele a sabedoria dele para aquilo que você vai fazer, para trazer a vontade dele na sua vida, Ele vai lhe mostrar através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lhe mostrar o que você precisa falar. O Espírito Santo vai mostrar algo que você precisa fazer naquele momento ali, para que não haja embaraços. Deus nos deu o Espírito Santo para que a gente possa tê-lo como nosso amigo, para esse amigo verdadeiro, e muitas vezes nós temos amigos de aqui e ali, nos decepcionamos com ele, e isso eu posso dizer, você não vai se decepcionar com o Espírito Santo. Muito pelo contrário, só tem coisas boas dele para lhe ajudar. Então, quando reconhecemos essa pessoa da Trindade dentro de nós, que nós podemos o tempo todo consultar, quando nós estivermos diante de certas situações, vamos reparar, vai dizer, Espírito Santo, como você agiria aqui? O que eu devo fazer aqui? E o Espírito Santo que habita dentro de mim e você vai lhe dizer. Vai lhe trazer uma palavra, um texto, como foi lá com Josué. Você não está só. Quando os seus olhos vislumbrarem coisas difíceis na sua frente, o Espírito Santo vai dizer, maior o que está em você do que o que está no mundo. Então, quem está em você? O próprio Deus, a própria vida de Deus. Então, o maligno não vai prosperar diante daquilo, porque o Senhor está com você e vai lhe dar vitória. Amém? Amém. Ao tomar decisões, escolha que eu falei, devemos envolver o Espírito Santo nessas decisões, como um conselheiro, porque ele sabe o que é melhor para nós, e assim teremos as melhores respostas. Quando pensamos certo, falamos certo e agimos certo, estamos alegrando ao Espírito Santo. Dessa forma, temos uma força interior que nos conduz ao triunfo. Essa força que está dentro de você, esse poder que a Bíblia diz que está dentro de você, vai lhe trazer a inspiração no momento certo, para você superar cada adversidade ou lhe colocar na posição que você almeja diante de um mais que vencedor. Essa é a posição que nós temos em Cristo Jesus, mais que vencedor. Você tem essa consciência de que você é mais que vencedor? Amém. Mas por que você é mais que vencedor? Não por mérito seu, não por mérito do seu braço, mas por aquele que conquistou na cruz, Jesus. E hoje essa vida, esse poder está dentro de você. Amém. Não podemos falar algo ao contrário à palavra. Quando falamos algo que não está envolvido com a palavra de Deus, quando falamos aquilo que está contrário à palavra, eu posso lhe dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo de algo que você possa falar ou possa concordar com alguém fora da palavra. Está relacionado com uma das coisas da enfermidade. A enfermidade não provém de Deus. Então a Bíblia diz em Isaías 53 que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. O Espírito Santo nos confirma que nós somos curados pela fé em Cristo Jesus. Então quando a circunstância vier, o Espírito Santo vai lhe mostrar a enfermidade de si, querer tomar conta do seu interior, uma dor de cabeça que vem, uma dor no braço, uma dor na perna. Você vai ter a convicção e a declaração de que Isaías 53 já lhe deu uma palavra a respeito dessa situação. Você é curado. Amém. O que é que nós temos que fazer com essa palavra? Nós temos que tomar posse e alinhar a nossa confissão a isso. Jesus disse que Ele já levou sobre si a nossa enfermidade. Eu estou sentindo, mas ela não tem legalidade sobre o meu corpo. Pela fé em Jesus eu sou curado. E permanecer firme. Quem vai trazer essa revelação? O Espírito Santo. Porque a palavra já está dentro de você. Uma vez que a palavra já está dentro de você,
aquilo que você faz o uso dela vai trazer à existência aquilo que já está proposto. Deus já criou, Deus já estabeleceu no meio espiritual. Amém. Então não podemos falar algo contrário à palavra. Se nós falamos, o Espírito Santo entristece. Sabe outra coisa que entristece o Espírito Santo, que algumas vezes nós podemos estar levando isso para a nossa vida? Não sermos grosseiros com as pessoas. Coisas do nosso cotidiano, vocês vão ver que é coisas do nosso cotidiano, coisas da nossa vida que estão ao nosso redor, em grande contexto da nossa vida. Quando somos grosseiros com as pessoas, o Espírito Santo, ele sinaliza para nós que aquilo foi errado. Por quê? Porque Deus é amor. Como é que o amor procede? Ele não procede com ofensa, ele procede em amor, a palavra já diz. Então, muitas vezes, se você for áspero com uma pessoa, eu já passei por isso, eu sou, como vocês sabem, eu sou gerente de uma empresa, e muitas vezes eu corrigi um funcionário, não pelo fato de ele estar errado, não pelo erro, que o erro ele estava errado, mas a forma que eu corrigi de forma, vamos dizer assim, de uma forma grosseira, de uma forma áspera. Eu acho que até citei isso aqui de outra forma, mas o Espírito Santo está me lembrando agora aqui, e eu vejo um momento oportuno de falar sobre isso. Quando eu corrigi, naquela hora para mim eu estava fazendo a coisa certa, mas não foi pelo que eu corrigi que eu fiquei na posição errada diante do Espírito Santo, que eu entristeci o Espírito Santo, se pode dizer assim, mas a forma que eu me expressei com ela. Então o Espírito Santo me inquietou naquele dia, me inquietou naquela noite, não dormi bem, e o primeiro contato que tive com aquela pessoa, o Espírito Santo disse: peça perdão a ela. E aí nós vemos o quão difícil muitas vezes para nós pedimos perdão para alguém, não é verdade? Mas sabe que o perdão, ele pode estar abrindo uma porta ali que você está aguardando de Deus e ela não se abre. Por quê? Porque no seu coração você tem uma raiz de amargura, vamos dizer assim. Então, quando o Espírito Santo coloca para a gente que aquilo ali deve ser corrigido rapidamente, é para que a gente possa viver aquilo que o Senhor tem. Porque quando Deus escreveu a minha história e a sua história, ela já está pronta para ser vivida. Já há algo bom do Senhor para mim e para você na frente. E pode ter certeza, não é algo pequeno. Sempre vai ser algo grandioso. Mas a nossa trajetória até lá vai ser de degrau em degrau, de glória em glória, de fé em fé. É assim que a gente aprende. Então, o Espírito Santo é aquele que vai estar conosco ali. Em muitos momentos das nossas vidas, talvez no passado, a gente andando com dificuldades, a Bíblia diz que o fardo é pesado, se torna pesado. Por quê? Porque o auto-entendimento de que nós estamos carregando algo sozinho. Mas quando nós fazemos aliança com o Senhor, com o Espírito Santo, é como se nós estivéssemos de braço dado com ele. Então essa caminhada, aquele fardo já vai ser distribuído entre mim e ele. Sabe que muitas vezes nós não precisamos carregar esse fardo? O fardo muitas vezes se coloca nas nossas vidas, é porque nós não estamos atentos às instruções do Espírito Santo. Então, o fato do perdão aí, que o Senhor me mostrou, era algo que poderia ter sido embaraçado da minha vida, mas glória a Deus pelo Espírito Santo, que me comunicou aquilo e eu rapidamente fui me corrigir. Pedi perdão a ela pela forma que eu tinha feito aquela correção. E tudo continuou da melhor maneira possível e eu fui quebrar ali de algo que poderia ter trazido dano à minha vida. Amém. Uma das coisas que eu vou citar aqui como exemplo, muitas vezes estamos dando atenção, pode ser através de leitura, pode ser da conexão com a internet, pode ser na rua. Temos cuidado com aquilo que nós estamos dando atenção, seja no clicar no celular, seja algo que nós vemos lá que é ilícito diante de Deus, né? Nós estamos atentos ali com nossos olhos inclinados ali, onde nós não deveríamos. Isso entristece o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, ele não vai deixar você passar. Ele vai sinalizar para você. Certa vez a minha esposa me chamou a atenção de algo que eu estava fazendo que não era bom, não era correto, um tempo atrás. Um tempo de menino. Sabe que algum tempo atrás nós éramos meninos no Evangelho? Menino é aquele que está começando no Evangelho, vai estar aprendendo. Igual uma criança que começa a andar. Alguém que está pegando e ensinando. Nós tivemos esse tempo no Evangelho. Tempo de menino, tempo de aprendizado. Mas quando nós estamos ficando mais graúdozinho, mais tabudozinho, a palavra diz, né? Quando nós estamos mais fortes na palavra, alimentados com uma palavra mais sólida, como nós temos aqui, você vai entender que tem certas situações que já não nos permitem mais. Então, muitas vezes temos que ter esse devido cuidado, porque isso entristece o Espírito Santo. A quem nós estamos dando ouvido? Ao que nós estamos dando ouvido? Porque existe muitas coisas do secular que nos tiram do propósito certo.
mas o Espírito Santo está lhe mostrando ali. Isso não é agradável para você. Qual é o seu papel? Se afastar daquilo? Vou dizer só mais um pouquinho. Ou só hoje é a última vez que eu vou ver isso aqui. Então, quando ela me confrontou em algo que eu não deveria, naquela época eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, ela está certa. Porque ela disse assim: eu posso até não ver o que você está fazendo, mas Deus vê. Eu não estou aqui querendo trazer uma palavra de peso para vocês com relação a isso, de julgamento, não, porque essa não é a intenção de hoje à noite, de trazer julgamento para vocês, mas o entendimento de que nós temos o Espírito Santo que tem nos orientado, que tem nos conduzido, nos dá, se temos alguma dúvida, se temos alguma necessidade de adquirir conhecimento, busquemos a Ele, porque Ele está bem perto de nós. Então não tem como dizer, eu errei porque não tinha ninguém que me orientasse. Sabe que muitas vezes nós jogamos a culpa das nossas decisões em pessoas, mas hoje você vai entender que você não tem mais essa liberdade em Deus. Por quê? Porque nós temos uma vida em comunhão com o Senhor, e o Espírito Santo que está dentro de nós vai testificar aquilo que nós devemos e não devemos mais. Então, quando fazemos algo dessa forma, estamos com os nossos olhos dando atenção, nossos ouvidos dando atenção àquilo que não agrada a Deus, que não devemos mais como cristãos, estamos entristecendo o Espírito Santo. Porém, temos a alegria do Espírito Santo. Como o Espírito Santo se alegra conosco? Há um momento que o Espírito Santo se alegra conosco. Quando ele vê o nosso crescimento, quando ele vê aquilo que nós fazíamos, hoje não damos mais atenção. Sabe que muitas pessoas não vêm para o Evangelho por conta de pequenas decisões simples que estão embaraçando a vida delas. Vou dar um exemplo. Tenho amigos que já convidei para fazer uma visita à igreja, ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que vai ajudar na vida deles. E sabe o que eles dizem? Muitas vezes, eu não tenho a roupa para ele, adequada para ir à igreja. Então vejam que a pessoa queria de separação de Deus, algo natural que não tem valor nenhum para o Senhor. Então assim, é uma das coisas que as pessoas têm se colocado entre Deus e elas, que deixa o Espírito Santo entristecido dessa forma. Por quê? Porque paralisa elas. Desobediência, ela nos traz atraso. Quando nós decidimos fazer algo nas nossas vidas que o Espírito Santo, a palavra não traz como concordância, o Espírito Santo sinaliza, e você vai e faz, isso é desobediência, isso tem consequências, e isso é um atraso para mim e para você. Então precisamos estar atentos a essas coisinhas, a essas pequenas raposinhas, que muitas vezes são pequenas, são besteiras para nós, mas que faz toda a diferença. Então o Espírito Santo tem sinalizado para mim e para você essas coisas. Gálatas 2:20. Vocês estão recebendo alguma direção de Deus nessa noite? Amém. Vocês estão ainda mais convictos que a presença de Deus em vocês precisa ser valorizada em mim, você precisa ser valorizada todos os dias, que isso vai fazer a diferença na minha e na sua caminhada. Gálatas 2:20 diz assim: já estou eu crucificado. Paulo fala sobre isso aqui. Já estou eu crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a parte que eu quero chamar a atenção para vocês é essa aí. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando nós temos essa consciência que um preço foi pago, e um preço de sangue, para que nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus, e saber que daqui a um dia nós estaremos na glória com Cristo, nós vamos valorizar a nossa vida. Nós não vamos viver a nossa vida natural mais de qualquer jeito, mas uma vida sabendo que ela está consagrada ao Senhor. E o Espírito Santo vai concordar nas nossas ações junto conosco. Romanos 12:1. Como podemos ter essa certeza, Paulo? Como eu posso confirmar para você que é isso que eu estou dizendo é verdade para você? Romanos 12. Um livro muito conhecido nosso. Romanos capítulo 12. Já achei. Romanos capítulo 12, no verso 1 diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Então, todos os dias precisamos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto nacional. Como fazemos isso? Nos expondo a palavra, de
tirando um tempo de apresentação da nossa vida ao Senhor, tirando aquilo que muitas vezes nós dizemos que não temos tempo, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para aprender de Deus. Todos nós temos um tempo para o Senhor, todos nós temos um tempo determinado para fazer a nossa vida. Para isso precisamos fazer isso aqui, consagrar. Nós que vamos fazer isso, consagrar. Foi uma decisão de Jesus e a cruz para morrer por mim e por você. Nós precisamos também fazer dessa forma aqui, consagrarmos um tempo da nossa vida ao Senhor, em gratidão a Ele por isso. O Espírito Santo vai estar junto com você, pegando junto com você e mostrando a hora certa, momentos que você tem, para que você faça, e não fique fora do contexto de Deus. E o verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Aí está o segredo. Não se conformar com as coisas que nós estamos vendo no nosso dia a dia secular, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando nós renovamos o nosso entendimento, de que forma nos expondo a palavra, nos expondo ao Espírito Santo de Deus, nós vamos ver a parte que esse versículo diz aqui no final: para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós tiramos um tempo da nossa vida para nos expor a Deus, um tempo da nossa vida para nos consagrarmos a Deus, de certa forma, às vezes nós temos um hábito natural nosso. Eu tenho um hábito de todos os dias, eu tenho uma hora do meu dia que eu gosto de ver a parte de esporte no celular, na televisão, mas eu tenho um tempo em Deus nos dias, na semana, que eu tiro isso. Quando eu me proponho a buscar o Senhor, quando eu me proponho a me consagrar ao Senhor, quando eu me proponho a ouvir a voz do Espírito Santo, estar atento à voz do Espírito Santo, eu tiro essas coisas que, de certa forma, me tira do propósito. Então, é uma das formas que eu consagro o meu corpo ao Senhor. Eu tiro o meu desejo natural, coloco o desejo espiritual do Senhor para mim naquele momento. Sabe que Deus tem algo que Ele deseja, tem um tempo que Ele deseja de estar com você? Quando Ele criou Adão e Eva, uma das formas de representar bastante isso aí, quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou para todos os dias, Ele estava lá conversando com ele. Então Ele criou o homem com esse propósito, de ter comunhão, de ter um diálogo. Nós conversamos aqui dias atrás, falamos sobre oração, e o irmão Rinaldo falou precisamente: a oração é um momento onde você tem um diálogo só você e Deus. É um momento onde você se separa do mundo, se separa da sua vida natural e vai estar diante do Senhor. Ali é onde o Espírito Santo vai lhe mostrar aquilo que você precisa saber. Amém? Amém. Hebreus capítulo 12, já estou finalizando. Aleluia, louvado seja Deus. Hebreus no capítulo 12, ele diz, ele fala sobre algo interessante para nós. Hebreus 12, Aleluia. no verso 28. Hebreus ele nos direciona muito a buscarmos a santidade, porque a Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá a Deus. No verso 28 de Hebreus, diz assim: esse texto me trouxe a consciência de honra. Honra as coisas que o Senhor tem nos dado, aquilo que Ele tem nos posicionado. Diz assim: pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Essa é a vida que nós temos que ter diante de Deus. Vou ler novamente: pelo que temos recebido um reino que não pode ser abalado, o reino de Deus não pode ser abalado, nós fazemos parte desse reino. Retenhamos a graça. A graça é o favor imerecido de Deus nas nossas vidas. A graça é aquele que nos mantém de pé. A graça é aquele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. Então, nós temos aqui o entendimento de que nós precisamos servir a Deus. De que forma? Agradavelmente, com reverência e piedade, ou temor.
Amém? Então esse deve ser o nosso posicionamento hoje, a partir de hoje, quando nós estivermos no secular. Porque eu sempre digo, aqui dentro é muito fácil para nós sermos cristãos, dizer que nós somos cristãos, dizer que nós somos crentes, que nós temos um temor ao Senhor, porque nós estamos entre irmãos, entre amigos. Aqui você, o irmão é buscar para você. Aqui nós não temos como trazer dano uns aos outros, porque nós temos um momento de comunhão, nós estamos em unidade como o corpo de Cristo que nós somos. Mas quando nós saímos daqui, amanhã, quando nós nos depararmos diante da secularidade da nossa vida, nós vamos lembrar de cada palavra que foi dita aqui e vamos entender que há uma graça, nós fazemos parte do reino, há uma graça de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a presença de Deus em nós, que vai nos conduzir para algo grandioso que nós temos que fazer também para o Senhor através das nossas vidas. E eu vejo dessa forma que é a nossa evangelismo pessoal, é a nossa divulgação do reino de Deus para as pessoas através da nossa vida. Então, precisamos do Espírito Santo todos os dias, somos dependentes do Espírito Santo, se quiser, precisamos ser dependentes do Espírito Santo, precisamos honrar o Espírito Santo dentro de nós, para que possamos ter uma caminhada mais tranquila, uma caminhada que agrada aos olhos de Deus. E não atentar para a naturalidade do mundo, porque isso entristece ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos ver sempre como vitoriosos. O Espírito Santo quer ver que nós estamos tendo a liberalidade da nossa vida de uma caminhada cristã que agrada a Ele. Em todo o tempo nós estamos sendo confrontados, mas isso não vai nos tirar do propósito. Por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, nos alertando, nos confortando e nos trazendo a transparência de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero ler mais 3 versículos aqui que o Espírito Santo me falou agora aqui, para que eu não esquecesse, e vamos para eles 3 e eu vou encerrar. Efésios capítulo 6. Aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. E o detalhe, segundo o poder que opera em mim e em você. A palavra vem dessa forma, um poder em mim e você para fazer com que as coisas aconteçam. Como? Falando, declarando a verdade da palavra. Efésios 6, no verso 2 diz: honra teu pai e tua mãe, que é o princípio, primeiro mandamento com promessa, para que tu vá bem e viva muito bem sobre a terra. Quando eu leio isso aqui, eu disse: Senhor, como que é o Senhor que vai me levar isso para a igreja? Porque ele está tratando de um exemplo de honra. Aqui nós temos pessoas jovens, aqui nós temos pais, nós temos filhos. Honra teu pai e tua mãe, que é o princípio, o primeiro mandamento com promessa, para que tu vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, há princípios que nós precisamos honrar aqui. Filipenses capítulo 2, vamos para mais um livro também, verso 3. Aleluia. Outra instrução do Senhor: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que maravilha. Amém. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe que cada pessoa que está do seu lado aqui tem um valor para o Senhor. Nós já falamos isso aqui. Amém. Todos somos iguais diante do Senhor. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele não disse alguns. É interessante porque quando Jesus andou na terra, a Bíblia diz que ele fez muitos milagres. Mas quando chegou na terra, onde ele nascera, a Bíblia diz que ele não conseguiu fazer. Fez alguns milagres. Mas sabe que não foi por causa da vontade dele, mas por conta do coração do homem que estava ali. E aqui é interessante porque a Bíblia diz: considere os outros superiores a si mesmo. Então considere seu irmão, considere o outro das pessoas que estão ao seu redor, considere as pessoas que estão precisando da palavra que está dentro de você. O Espírito Santo está revelando a você pessoas que vão estar diante de você, e você não deve olhar para a questão natural dela, para como ela está vestida, para a cor do cabelo dela, se ela usa óculos, se ela é morena, se ela é branca. Amém? Amém. E para finalizar, Efésios capítulo 4, vamos voltar um pouquinho.
Efésios capítulo 4, verso 2. Eu vou ler a partir do verso 1. Achei. 1 e 2 a gente vai ler, tá certo? Rogo, pois eu, Paulo, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, como foste chamados, com toda humildade e mansidão. Foi para isso que nós somos chamados. Devemos andar dessa forma, com humildade e mansidão, e com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Aí o Espírito Santo falou uma coisa para mim. Quando andamos em amor para com as pessoas, estamos revelando a Deus. E essa vida, o Espírito Santo que fica dentro de nós, ele vai claramente mostrar isso a você. Que devemos andar em amor, que devemos considerar as pessoas. Quando nós fazemos isso, entendemos isso, que o Espírito Santo que está dentro de nós está nos mostrando que devemos andar em amor, nós estamos refletindo a vida de Deus, a própria vida de Deus em nós. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus por essa palavra. Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite, Pai. Obrigado, Pai, porque nós vamos sair desta noite com a consciência diferente, Pai, do Teu Espírito Santo em nós. É aquilo que nós vamos fazer a partir de hoje em comunhão com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por revelação da Tua verdade, da Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, que você que nos convence de toda a justiça, de toda a verdade, Pai. Que nós possamos andar em amor, que nós possamos andar instruídos pelo Espírito Santo de Deus, trazendo, Pai, para nossas vidas aquilo que nós precisamos ser aperfeiçoado. Que nós possamos ficar com nossos ouvidos, Pai, com o entendimento certo, para falar aquilo que o Espírito Santo nos conduz e falarmos as verdades da palavra. Obrigado por esta noite, obrigado por abrir cada irmão que está aqui, Pai. Que o Senhor possa ser com eles, Pai. Que cada instrução que o Senhor tem direcionado para eles através do Espírito Santo possa ser entendida e praticada. É o que já te agradecemos, em nome de Jesus. Ao nosso meio deseja oração para a cura, deseja aceitar Jesus como